Presidente Eduardo Girão, demais senadores presentes, os visitantes das galerias, telespectadores. Eu tinha preparado esse discurso para ser falado no dia 15 de novembro, dia da proclamação da República, né? Queria fazer uma análise desses 130 anos do Brasil republicano. Aí teve várias sessões do Congresso, teve várias protelações, foi passando, e só hoje, tardiamente, eu vou falar como se fosse o dia 15 de novembro, o dia da proclamação da República. Nós completamos 130 anos, este ano agora, da proclamação da República Brasileira. Uma data redonda que inspira muitas reflexões sobre a formação do Brasil contemporâneo e que estamos construindo, agora para frente, o bicentenário da República Brasileira, que será daqui 100 anos, logicamente. O fato alterou a forma do sistema de governo do nosso país. Saímos de uma monarquia parlamentar para uma república presidencialista, unitária, de tal forma que possamos também ser hoje federados. Aristides Lobo era um jornalista famoso na época, cronista daqueles dias, em descrição célebre sobre o acontecimento da República, que foi uma coisa inesperada, assim, o povo estava sabendo o que estava acontecendo, não tinha publicidade. Então, Aristides Lobo falou o seguinte: o povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava aquele movimento. Muitos acreditavam que era uma parada militar. Ficava olhando ali como fosse assistir uma parada militar. Era um fenômeno digno de se ver. O entusiasmo veio depois, quebrando o enleio dos espíritos. Oliveira Viana, no seu clássico O Ocaso do Império, ele veio reforçar a tese de que a proclamação da República foi um golpe militar. Um golpe militar. Sustentava o autor, era a opinião militar que derrubava o gabinete de Dom Pedro II, já que a opinião popular não tinha nenhuma força para se manifestar. Então, isso não significava, porém, que o Império desfrutasse de popularidade, porque não desfrutava de jeito nenhum, naquele momento. E o Viana reconhecia a insuficiência e a fraqueza do sentimento monárquico no país. Assim, sem rumor ou barulho de armas, sem brilho de espadas que se batiam por uma causa, o clamor das multidões enfurecidas também, o Império ruiu. Mas parece certo que o encorajamento civil e a participação militar na política, como observou Sérgio Buarque de Holanda, contribuiu em larga escala para o golpe, sobretudo pela ação concertada pelos positivistas e agitadores políticos. Era aquele Brasil em andamento, o Brasil que vinha da monarquia, o Brasil concentrado no litoral, e o restante do país distante, era como se fosse assim o Brasil do fim do mundo. Naquela época, em 1800, antes da proclamação da República, o país tinha 3 milhões e 600 mil habitantes só, era pouca gente, 3 milhões e 600. Alcançou 7 milhões e 200 em 1850, nós tínhamos 7 milhões e 200 mil habitantes. E 10 milhões de habitantes nós chegamos em ano de 1900. Né? Nesses 66 anos anteriores à proclamação, a população brasileira multiplicou 6 vezes quando se aboliu a escravatura. Entretanto, vastas regiões do país, região norte, centro-oeste, o nordeste, muitas regiões eram despovoadas, ou melhor, povoadas mais por indígenas ou outros. O Brasil republicano sofreu um processo de branqueamento. Em 1872, era 61% da população era negra e apenas 38 ditos brancos. Era 61 a 38. Em 50, inverteu-se, não sei porquê. De repente, passou a ter só 37% negros
e 61% brancos ou indivíduos da raça amarela devido à imigração. Muito bem, e aí foi andando esse Brasil com esse ritmo ainda bastante lento da velha república, aquela república que as lideranças não se preocupavam com muita coisa, a não ser o rito burocrático do poder local no Rio de Janeiro. Em meio a tantas mudanças demográficas, seria de esperar que a abolição da escravatura e a proclamação da República, a diferença foi de um ano. A abolição da escravatura foi em 1888. A proclamação da República foi em 1889. Um ano de diferença apenas. Não é? A gente esperava que a República viesse justamente promover princípios federativos, princípios republicanos, de se preocupar com o cidadão. E isso não aconteceu. Isso não aconteceu. É muito fácil mudar uma lei, mas é muito difícil mudar a mentalidade. Mudar a lei é fácil, mas mudar a mentalidade é difícil. As imensas transformações operadas no campo social, em algumas semanas, não acarretaram iguais mudanças no espírito das pessoas. A República, de fato, instalou-se no Brasil, porém a cidadania faltou a este encontro. Erro de natureza social. A República abandonou a sua sorte à parcela da população libertada pela Lei Áurea em 13 de maio. O modo de se fazer política em nosso país permaneceu concentrado numa pequena elite de ilustrados, quase igual à República, à monarquia. Por isso, as imagens do nosso passado republicano sempre representou aquela época áurea de poucos, não é? Tudo muito bonito, tudo muito elegante, porém muito restrito. As populações mais pobres ficaram distantes. Os negros ficaram distantes. Os negros não sabiam o que fazer, perdidos. A República franqueou acesso direto a ele, não obstante o fim do voto censitário, típico do sistema político imperial. O império caiu no Brasil, porém, porque perderam a base social que sustentava, ancorada, sobretudo, nas elites escravocratas. Comprar negros era um negócio da China. Comprar negros africanos, trazer em navios, negreiros, morrendo pelos caminhos do mar, era realmente um negócio maravilhoso. Muito bem relatado agora nesse livro Escravidão, do Laurentino Gomes. É importante que o pessoal leia Laurentino Gomes, porque ele retrata muito bem a escravidão brasileira, a situação dramática dos negros libertados pela Lei Áurea de 13 de maio de 1888. Mas essas massas ficaram a Deus dará, de qualquer jeito. O império caiu porque perderam a base social. Várias instituições importantes, como a igreja, as forças militares, já não conferiram o apoio que delas esperava o sistema imperial. Foi saindo devagarzinho do apoio a Dom Pedro II. No plano político, a propaganda republicana alastrava-se nas áreas urbanas e passava a contar com o apoio dos setores economicamente avançados. Era interessante essa transição de monarquia a república. Aí estou vendo uma meninada aí na galeria, quando vocês lerem Os Sertões... Senador Confúcio, são os alunos do ensino fundamental da escola CEPROM, lá de São Sebastião, aqui de Brasília. Opa, bem-vindos, viu? Sejam bem-vindos aí. Os meninos de São Sebastião. E assistir essa aula aí do nosso professor. Muito bem, estava falando aqui, para vocês lerem quando puderem, o livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, que na Revolução de Canudos, ele mostrava justamente o choque, né? Antônio Conselheiro representava, era contrário à República, ele era a favor, mesmo ele era dotado de uma certa santidade nordestina, né? Acompanhava as suas marchas pelo interior da Bahia e outros cantos mais, e foi parar em Canudos.
e ele se revoltava contra a nova república e ele rasgava os editais da república das prefeituras, não é nem prefeitura, aquelas coisinhas que representavam as cidades do interior do Nordeste. E por isso houve a Revolução de Canudos, para matar um monarquista rebelde contra a natureza. E certo é que os Sertões de Euclides da Cunha, que é objeto hoje de 4 ou 5 livros, teve um Vargas Llosa, aqui do Peru, ele escreveu A Guerra do Fim do Mundo, um livro semelhante a de Euclides da Cunha, e teve até um austríaco que escreveu um livro sobre Canudos. E teve muitos outros livros escritos também sobre essa questão desse choque do momento entre monarquia e a república. Eu estou falando aqui, alunos do São Sebastião, sobre os 130 anos de proclamação da República Brasileira. Muito bem, a exclusão continuou, gente. A pobreza continuou. O analfabetismo continuou cada vez mais. Ninguém preocupou em alfabetizar negro. Passou esse tempo da República Velha, ficou quase do mesmo jeito que era no Império, a mesma coisa. E a população não sabia o que era a República. A República significa um governo preocupado com o cidadão. República significa um governo preocupado com o povo, preocupado com as políticas sociais, preocupado com a educação, preocupado com a saúde, preocupado com o emprego, com a renda. Esse é o papel da República. E o que significa a República Federativa? Significa que nós temos estados, os 27 estados, hoje. Cada estado, ele é um ente da federação. E hoje, nós estamos vendo o seguinte, uma coisa estranha. Por exemplo, estados quebrados. Eu quero saber como é que a gente pode entender uma república federativa com estados quebrados. Como é que a União Federal não monitora a vida interna, o intestino dos estados, das prefeituras, para saber a hora que eles estão passando dos limites e corrigir, dar uma catracada, mas deixa Deus dará, deixa a pressão das corporações, vai indo, estoura o estado de Minas Gerais. Como é que eu posso aceitar um estado como Minas Gerais, o estado de Minas Gerais, o berço da Inconfidência, da libertação, da independência brasileira, em 1822, como é que eu posso aceitar Minas quebrada? Como é que eu posso, eu dentro do meu coração não aceita. Como é que eu posso aceitar o Rio de Janeiro, a cidade de Estácio de Sá, a sede do Império e da República Velha? Como é que eu posso aceitar o Rio de Janeiro quebrado? Como, gente? E o querido Rio Grande do Sul, um estado pujante, estado inteligente. Então, que federação é essa que estão vendo os estados mais importantes, mais ricos, mais tradicionais, como fosse um efeito dominó? Alguma coisa está errada. Nós temos que rever o pacto federativo. Temos que rever essa situação da Federação Brasileira. Esse faz de conta que existe no Brasil hoje, republicano, não é? Esse faz de conta que nós estamos vivendo muito bem. Nós estamos copiando esse modelo, deu certo nos Estados Unidos, vamos copiar, não é? Então, a República precisa ser revista, né, ajustada, e as leis devem ser, mais ou menos, sistemas de vasos comunicantes em que os estados se confederem simultaneamente. Agora os governadores estão assim, sentindo assim, sem força. O que é que os governadores estão fazendo? Criando os consórcios. Os consórcios são aglomerados por regiões de governadores que brigam. Tem um consórcio, primeiro foi do Centro-Oeste, onde Rondônia e Tocantins faz parte. Depois veio o consórcio da Amazônia, onde o Maranhão, Tocantins, nós também fazemos parte. Veio o consórcio do Nordeste, e agora veio do Sudeste, do Sul-Sudeste, um consórcio forte, rico. Os governadores não estão mais confiando
na República em si, da União Federal. Os governadores hoje dos estados estão querendo resolver seus problemas conjuntamente entre as nossas regiões. Eles têm as estruturas dos consórcios, são entes autárquicos legais, é uma inovação republicana a constituição dos consórcios de governadores. Então, a educação já deveria estar melhor no Brasil. E há pouca hora o senador Exalci falou isso aqui, falou de inovação, falou em pesquisa e falou em educação. E a gente fica assim observando, por que perder 130 anos? E perder não só 30 anos, 500 anos de descobrimento do Brasil. E se nós não cuidarmos, Cristóvão me falou esses dias, o senador Exalci, se nós não cuidarmos, nós vamos chegar 100 anos para frente e ficar do mesmo jeito. Olha bem, povo brasileiro, se nós não cuidarmos agora, direitinho, fazer o dever de casa, assim como você acabou de falar ali, subir degraus, cada 10 anos, subir 2, 3 degraus na eficiência desse país, nós vamos chegar daqui a 100 anos até pior. Ou a gente arruma essa casa logo, ou nós equilibramos a federação, ou nós colocamos a pesquisa científica, a inovação, a educação como a essência do republicanismo, né, da república verdadeira, como conceito de república, ou nós estamos brincando. Nós estamos aqui fazendo discursos ocos, vazios, sem sentido, mas nós vamos continuar. Então, senhor presidente, esse meu discurso aqui, eu preparei para falar justamente esses temas no dia 15 de novembro, que a gente fizemos 130 anos de República Federativa do Brasil. Né? Passou alguns dias, mas eu estou trazendo ele aqui de novo para todos vocês, para o público, ouvinte, para todos os movimentos dos indígenas brasileiros, que é outra categoria. Os índios brasileiros foram escravizados. Ainda bem que os jesuítas ajudaram a não aceitar a escravidão dos indígenas. Ficou pouco tempo. Logo, o próprio rei de Portugal falou, não mexe com esses índios, não. Mas mataram quase tudo. Mataram quase tudo de doença. Foi realmente uma tragédia louca. Aí vieram os negros. Olha, a população brasileira de negros foi maior do que na América do Norte. A escravidão aqui brasileira foi cruel. Ela foi realmente uma coisa horrorosa. Eu estou fazendo propaganda para o Laurentino, eu nem conheço você, viu, Laurentino? Você que escreveu o livro Escravidão. E estou falando aqui no Senado sobre o seu livro, tá? Então, é justamente pela beleza histórica, pelos dados que você mostra e tudo, que é um início de uma reação que nós devemos tomar a partir de pequenas atitudes e consecutivas, para que, de fato, a gente possa, lá na frente, melhorar o nosso país, que como está hoje. E, justamente, eu gostaria de interpretar, de refletir os 130 anos de República, né? Que a gente agora precisa de continuar com a República, precisamos continuar, não querendo que saia, não, mas só temos que aperfeiçoar, sempre aperfeiçoar. Está aí agora em votação, está chegando aí, já está por aqui. O novo Pacto Federativo, novo desenho. É uma oportunidade maravilhosa da gente estudar bem esse assunto, abrir muitas audiências públicas inspiradoras e nós arrumarmos um novo ritual da federação. Como é que a gente pode, eu estou vendo aqui o senador Stevenson, do Rio Grande do Norte, deixar um estado como o Rio Grande do Norte, tradicionalíssimo do Nordeste, em dificuldade, como está passando. Assim, todo mundo se vira lá. Lógico que alguém fez bobeira lá para trás, mas agora não pode deixar, temos agora de acertar essa trava para que as coisas daqui a mais 3, 4, 5 anos, a coisa encaminhe, né, gente? Essa crítica aos portugueses, isso, aquilo, outro, falar que português é menos inteligente, português é isso, português é aquilo, que a culpa do nosso atraso vem de Portugal, não é verdade. Não é verdade porque Portugal, naquela época, ela era um dos países mais evoluídos na área científica da Europa. Inclusive, na navegação, a escola de Sagres, o Dom Henrique, da linha sucessória da monarquia portuguesa,
Ele abdicou do trono e foi para Sagres, que é uma ilha, e montou a escola de navegação. Aí que ele chegou a toda a costa do Atlântico Mediterrâneo, chegou às Índias, chegou ao Brasil nas caravelas. Ninguém no mundo tinha caravela. A ciência começou lá. A escola de Coimbra, já mais avançada, lá pelo Império, os advogados, esses pernambucanos, os cearenses, que tinham uma família abastada, todos iam fazer direito lá em Paris. Então, Portugal não foi para nós prejudicial de maneira nenhuma, nós fomos descobertos por um país evoluído naquele momento histórico. Então, nós não soubemos dar continuidade àquilo tudo. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela tolerância do tempo. Muito obrigado.